Imagina uma história onde existe um jogo mortal, onde veteranos se enfrentam até a morte por pilhas de dinheiro. Esses são os gladiadores modernos. Quais armas usariam? Como são esses combates? Em que lugares? Como participa? E o mais importante, como é que se sai vivo disso? Vem comigo que tudo isso e muito mais vocês vão ver neste quadrinho. Se liga aí. Bom dia, boa noite e boa tarde. Use o que for melhor pro horário que você estiver assistindo. Seja muito bem-vindo ao HQJ, meu nome é John e a capa desse quadrinho já traz um loirinho com cara de quem tomou toda na noite passada e tá com dificuldade de tirar as impurezas do porta-malas. Mas atenção, o cidadão tem uma arminha na mão e tem um alvo gigante estampado no corpo, já deixando a curiosidade de por que será que a criatura virou alvo de alguém. Bonita capa, hein? Bem chamativa. Foi isso aí que me atraiu, na verdade, pra ler essa história. Curiosidade mesmo. Já pra vocês saberem, essa história foi escrita pelo meu xará, John Wagner, lá pelos anos 2000, antes mesmo do Penta. Tem uma arte muito top que ficou na responsa de Arthur Hanson, volume único que eu vou contar aí pra vocês. E lá no final eu explico onde é que vocês encontram. Por um obséquio, deixe seu like, inscreva-se porque dá muito trabalho montar este vídeo para vocês. Compartilha, comenta qualquer coisa legal aí, pode ser até um tipo, ô John, que horas são? Lembrando sempre que as alterações de imagem e fala fui para preservar a obra original. Agora chega de enrolação e bora logo pra história. Essa história aqui já começa estranha, vai mostrando uma baita de uma residência linda, cara, linda. Aquele tipo de casa que você não encontra no catálogo de gente pobre. E aí tem um elemento todo estranho lá pelo lado de fora, né? Aí o cara toca a campainha e ele tá com o braço sangrando, viu? Velho, o cidadão é sinistro. A moça atende o cara, né? E aí ele pede pra falar com o doutor, que também fica com cara de gol contra. Afinal, né? Quem não ficaria com um cidadão chegando na sua casa com esse olhar aqui? O nome do loirinho mal encarado é Harry Exton. Não sei se a pronúncia tá certa, tá? Então eu vou chamar só de Harry. Só pra vocês saberem, o médico que ele foi encontrar ali é um psicólogo. Tipo, o doutor leva ele pro consultório e fala, né? Meu filho, o que tá acontecendo? É problema na próstata, ansiedade, cachumbo, que aflige a tu. E como o loirinho tá sangrando, o doutor pega o telefone pra ligar pra emergência. Aí o Harry saca a arma e já fala, ó, meu parceiro, aqui é só um arranhão. Deixe que eu me preocupo com isso. Desliga o cell phone que o meu problema é outro. Eu não consigo parar de matar as pessoas. Aí você começa a perceber a noia que o Harry tá. Ele começa a abrir pro psicólogo lá, que já matou tipo umas 19 pessoas, que não consegue parar de matar porque as vozes não deixam. Ih, tá loucão. Vai vendo aí, vocês vão entender daqui a pouco. E aí o Harry começa a falar que existe um jogo onde assassinos são comandados por vozes que manipulam eles pra se matarem. E o psicólogo vai levando na mãe ali, né? Com aquelas respostas padrão, né? Entendo. Ah, a culpa é dos seus pais. Você exerceu a gratidão pelas energias boas à sua volta hoje? Mano, o Harry vai falando que, tipo, conheceu o jogo por causa de um amigo dele, né? Ele até evita falar os nomes verdadeiros pra preservar a integridade do psicólogo ali. E aí ele fala que, tipo, o amigo dele tá morto já a essas alturas, né? Mas que eles foram mercenários juntos, e uma vida atrás, não sei o que. Vai toda a historinha ali, né? E aí começam os flashbacks, onde o Harry tá conversando lá com o amigo dele. E em resumo, cara, ele fala, olha, meu querido, tô benzão de vida aí, com um carro novo. Até rebaixei a minha Ferrari semana passada. Peguei uns adesivos legais lá da Taylor Swift dançando com o Michael Jackson. E tudo isso porque eu tô participando de uma competição. E se tu quiser, eu te encaixo nesse esquema de pirâmide. Basicamente funciona assim. Uma galera que nós chama de as vozes, a gente chama assim porque ninguém nunca viu eles, né? A gente só escuta no telefone. Então, as vozes ajunta dois machos homens do sexo masculino para trocar tiro. E no final, eles pagam muito bem. Só que tem que tomar cuidado, porque os tiros é de verdade, né? Então, né? Numa dessas você vai de F. Pô, o Harry é um jovem todo desconfiado e tal, né? Mas tava precisando do Monet, então ele acabou topando. E aí à noite, lá pela madrugada, ele tava, né, numa fazenda, que era a casa dele, e o telefone toca. Meu, eu vou encurtar. Ele atende e o cara do outro lado fala, ô bonitão, seguinte, fica ligeiro que tem um maluco indo aí te matar. E aí atiram. Atenção, poderiam ter zerado ele naquele momento. Porém, como era a primeira vez do Harry, deram um tiro de alerta só para deixar claro que a parada ali era séria, sacou? Mas enfim, né? O homem avança para cima da casa do Harry, soltando mais umas balas aqui e ali. E o Harry tá com outro BO, porque ele não tem nenhuma arma em casa para se defender. Então ele consegue uma pistola de ar comprimido que ele tinha guardada ali, né? Pra quê? Não sei.
tava lá. E quando o cara entra na casa dele, ele acerta a beisola do menino, salta por uma janela e se esconde no celeiro. O cara vai atrás dele e é interessante que durante esse momento o cara até vai provocando ele, falando tipo, pô Harry, eu não ia matar você, eu só ia pegar o marcador e liberar você. Só que como o Harry machucou ele ia matar o Harry mesmo. John, o que é marcador que você falou aí? Cara, isso aqui é explicado mais pra frente da história, mas eu já vou adiantar pra vocês. Cada participante possui um tipo de marcador próprio, manja, então pegar esse marcador meio que é uma forma de você comprovar a vitória ali no combate. Mas não fica claro o que é esse marcador, né? E agora voltando ali pra treta do celeiro, o Harry tá escondido, tacou um negócio com roda que eu não sei o nome em cima do cara e meteu-lhe um garfo no meio do peito. O cara não tava morto ainda, então o loirinho aproveitou para pegar a arma do cara e fazer aquelas perguntinhas básicas, sabe? Quem te enviou? Por que tá tentando me matar? Só que o cara bate as botas antes, né? E aí o Harry dá uma vasculhada nele, no corpo do cara, né? E encontra um envelope gordinho, cheio de um negócio verde, manja. 20 mil libras, para quem tá curioso. Não sei quanto é em reais, se você souber, comenta aí. Agora se liga, porque ele volta para casa e começa a se limpar e tal, tirar o vermelhinho, né? E o telefone toca novamente. Era aquele cara que ligou agora há pouco. Aí rola toda uma conversa estranha. O Harry desconfiado, falando que o cara tava brincando com ele. E o cara falando que se surpreendeu com o desempenho dele, que mesmo sem arma ele venceu. Que o cara que ele matou se chamava Ronald, que aquele dinheiro, né, que agora era do Harry, né, porque era o dinheiro que o Ronald ia ganhar pra matar o Harry. Então, como, né, o Harry matou o cara, ficou com o dinheiro dele. E no final, cara, o Harry fica na corda bamba ali. Só tem duas opções. Ou ele chama a polícia, inventa uma história e o cara da ligação ali nunca mais liga pra ele, ou vocês já sabem, né? Ele some com o corpo e assume o lugar do cara como uma espécie de assassino de aluguel. Harryzinho pega o cara, taca num lago e tá aí sua decisão. Em outro dia aí, o Harry tá consertando a janela de casa e o cara volta a ligar pra ele. Aí o Harry tenta negociar um encontro, né? Vem com aqueles papos de, eu gosto de saber pra quem eu trabalho. Mas o cara fala que isso é inegociável, até por questão de segurança, e o Harry acaba tocando continuar assim mesmo. E aí vai funcionar assim agora. Alguns KMs da casa do Harry, eles vão colocar um envelope, né, em uma árvore com o din-din e as instruções do próximo combate. E como vai funcionar o próximo combate? Ele e aquele amigo dele, o Carl, estariam trabalhando juntos no próximo evento. Atenção, importante avisar que nosso loirinho fez aquele negócio de detetive e tal, pra pegar digital e tentar identificar o cara, né? Mas não teve sucesso. Os dois se encontram e a ideia é que vai ser duas duplas se enfrentando no próximo duelo. E se liga no porta-malas do Carl, cara. Tinha até um outro corpo lá que ele encontra por aí, né? Um CPF a menos aí pra Receita Federal se preocupar. Mano, o Carl já é bem mais experiente que o Harry, porque já tá mais um tempinho no jogo, né? Então ele vai explicando ali como funciona, tipo, contatos, né? Então ele leva ali o Harry até pra conhecer um mano, né? Que usa um moedor de comida de galinha pra colocar os corpos e sumir. Até pra polícia não achar estranho, né? Quando é muito corpo aparecendo por aí, né? Então é mais fácil explicar um sumiço, né? Do que um corpo. Meu, os caras falam isso na maior naturalidade. Eles dizem até que as galinhas estão ficando maiores e mais fortes. Olha que bizarro isso. Olha a noia das galinhas comendo carne humana, meu. E os caras fazem isso assim como se fosse nada, entendeu? Fala que só, eu só não posso comprar os ovos que fulaninha aqui vai vender. Olha que sinistro isso, mano. As galinhas estão comendo carne humana. Enfim, né? Eles se amam, não sei o que, vão pra um vale e aí eles começam de um lado, enquanto a outra dupla começa do outro lado do vale. As vozes, ou pelo menos algumas delas, né? Até aparecem em um helicóptero para assistirem. Meu, tem todo um esquema no vale, do vale ali ser perto de um stand de tiro para não levantar suspeitas, entendeu? Cara, essa história aqui daria um filme muito legal. Agora rola umas páginas de tiro, né? Mas em resumo, o Cal consegue ir pelas costas, fere um dos caras, forçando eles, né, a saírem ali de trás da moita que eles estavam se escondendo. Aí o Harry consegue pegar um e o outro eles rendem, né? E aí eles não matam o cara, né? Porque ele desiste do marcador dele. Meio que nem era necessário matar também, já que as vozes assistiram tudo de camarote dessa vez. Então, né, não precisava comprovar a vitória. Informação bônus. Eles são ricaços, tá? Alta sociedade essas vozes aí. E atenção, porque esse momento da história é uma leve ponta solta. Leve. Porque esse mano aqui, eles não mataram, mas provavelmente foi apagado pelo sistema. Meu povo, enquanto o Harry e o Cal se livram das armas, o Cal conta pro Harry que fez a mesma coisa que o Harry de pegar as digitais da carta para ver se descobre quem era a voz. E aí ele usou o sistema da polícia, mas enquanto o Harry não sabia quem era a voz dele, o Cal não quis falar, mas ele sabia quem era a voz dele, né, a voz do Cal, tá? Porque cada um tem sua voz. E ele descobriu na sorte, tá? Porque a voz dele tinha sido pega dirigindo bêbado e aí ficou registrado lá no sistema da polícia. E o Harry, coitado, tava sem registro, não sabia quem era a voz dele. Voltando pro
presente, o Harry ainda tá com o psicólogo dele, e a essa altura da história, ele já sabe quem são as vozes. Mas ele fica na miúda, até pra não revelar nomes, né? Mas ele explica que são pessoas super ricas, que vivem, né, em grandes casas, usam iates, fazem séries, tal, participam do show da Xuxa, são fã do Whindersson, só que por outro lado, decidem as lutas e vidas de homens como se fossem pequenos jogos de cartas. Filosófico isso. Tá todo traumatizado, coitado do Harry, tadinho. Olha isso, cara, ele fala que a voz dele quer ouvir no detalhe como que ele mata os caras, o que eles sentiam, como era, assim, a dor, onde era o tiro. É bem doentio esse negócio, cara. E por outro lado também, o Harry sabia que apesar da voz dele ser muito calma no telefone, ela tava, tipo, surtando por dentro, doido pra matar, mas provavelmente não conseguia, né? Cara, esse quadrinho, ele tem uma história muito envolvente. Dá um ar de realidade muito doido, porque isso aqui meio que pode estar rolando mesmo, né? O que que impede? Pode estar rolando agora mesmo em algum bairro chique de São Paulo, tipo Alphaville ou, sei lá, Osasco, né? O Harry até comenta que ele se sentia muito manipulado, até por não saber quem era. Mas o dinheiro era tão bom, 2 aninhos de sofrimento para uma aposentadoria, até que a conta não tá tão errada, né? Lembrando que ele está sangrando, viu? Então o doutor tenta intervir, levar ele no médico, aí ele aponta a arma novamente, fala, tá tudo certo aqui. E aí o doutor vem com aqueles papos de psicólogo, que ele tá sofrendo de personalidade psicopática, que ele só pode ajudar o Harry se o Harry deixar. Mas aí o Harry fala, ô seu doutor, senta essas nádegas suja, branca e peluda aí, que agora chegou a hora do senhor me ajudar. Até o momento, era só uma introdução pra te dar o contexto, homem. Agora eu vou te falar sobre o Ringo. O Ringo é um cara, tá? É esse cidadão do bem que tá beijando um machado e bebendo uísque. Não sei por quê, mas me lembrou do Jack Nixon em O Iluminado. Galera, o que foi que rolou com o Ringo? O Harry foi jogado na área que o Ringo atuava, outro matador de aluguel, né, lá pelas bandas de Londres. Tinha horário marcado e tudo mais, mas como era de costume do Harry, antes desses combates, ele chegava mais cedo para fazer o reconhecimento ali da região, né, e aí depois ele foi encontrar o Ringo no bar, lá na hora marcada, para combinar de se matar assim que saíssem dali. Dia bem tranquilo. O Harry até tentou negociar aquele esquema de pegar o marcador para não matar o Ringo, mas não rola, até porque a essa altura as apostas estavam muito alta, tipo 5 contra 1, e a ganância falava muito mais alto. Só que rola um negócio interessante, porque o Harry percebe que o Ringo, ele não tá afim de jogar, mano, ele tá meio desanimado, manja. Ele até pensa se aquilo ali não era charminho, né, atuação pra ele baixar a guarda, né. Tem até um momento que ele fala pro Ringo, meu irmão, se porventura você me matar, sai fora disso, cara. Você não tá legal aqui. Não vão deixar. Você não pode sair do jogo, meu parceiro, pra deixar aquela pulga atrás das orelhas. Vou adiantar as coisas. O Ringo sai do bar, dá um tempo. O Harry sai também. Os dois trocam tiro. O Ringo consegue atrair o Harry ali pra uma casa abandonada. Claro que o Harry já conhecia a região por causa daquela ronda que ele fez mais cedo. Que conveniente, né? O Ringo mete umas machadadas sem sucesso. O Harry consegue render ele. Tenta negociar de novo o marcador. Mas não rola, né? Então ele joga o cara da janela. Eu não sei dizer o que, mas alguma coisa quebrou nessa queda e o Ringo não conseguia mais se mexer. Mas tá vivo. Então, mano, olha isso, velho. O cara começou a implorar que o Harry ajudasse ele. Aí o Harry aproveitou que ele tava pingando de uísque na veia e arrastou o cara até o trilho do trem que liga Paris a Suzano SP São Paulo Brasil, pra meio que forjar ali a morte, né, um acidente do bêbado no trem. Cara, ele ficou implorando, pedindo ajuda, falando que não podia sair, que ele não queria aquilo até que o trem passa. Velho, nessa hora eu tava lendo, eu parei pra pensar um pouco. Que momento, que momento. O Harry voltou pro hotel naquela noite, né, calado. E aí a voz ligou para perguntar detalhes da morte, como costumava fazer. Aí o Harry foi ainda mais seco do que de costume e falou: arruma outro mano, que esse foi meu último serviço. E já avisa a galera que tá assistindo o vídeo que não é para esquecer de deixar o like. Claro que a voz achou estranho e tal, né? Eles até tentaram ali conversar. A voz tentou convencer o Harry, né, a ficar. Praga dos infernos, se arruma uns mano aí, entendeu? Eu arrisco o pescoço para matar todo mundo. Você não faz nada, ainda sai com a rosquinha com muito mais dinheiro que
eu nem sei quem é você e você acha estranho eu querer sair? Não foi bem essas palavras que ele usou, mas deu pra pegar a ideia, né? A voz do telefone nem diz que sim, nem que não, tá? E a ligação acabou ali. O psicólogo até perguntou pro Harry, né, por que ele decidiu sair. E aí ele fala, meu, aquele papo lá do Ringo de eu não poder sair do jogo, velho, aquilo ali me incomodou, eu queria ver se era verdade mesmo. E eu, enquanto li a história, achando que era remorso, olha que loucura. O cara não tem coração algum, cara. Nem era remorso, nem nada. Ele ainda fala que se tivessem aceitado a decisão dele de sair numa boa, ele teria reconsiderado ficar. Bom, continuando aí, em outro dia, o Harry tá de boa, arrumando o carro, aí a voz liga de novo pra ele. Fala que ele tá livre, não sei o que e tal, vai entregar lá a papelada pra ele assinar, mas pede pra ele fazer só mais um serviço. E aí já era. O Harry recusa, mas eles trocam mais umas palavrinhas, aí ele muda de ideia e resolve fazer o último trabalho. Rola aquele mesmo esquema de deixar um envelope com as informações na árvore, dessa vez ele teria que levar uma arma de mão, a escolha dele, e atenção, 8 balas, só 8 balas, vai vendo, o resto ia ser explicado no local lá. Nossa, olha, ó, cheirinho de, ó, treta, né, pra não usar outra palavra. O Harry vai lá pro local marcado, chega antes pra dar aquela geral que ele costuma fazer, e quando escureceu, mais 4 assassinos apareceram. 4! Inclusive o Carl, amigo dele. Eles se reúnem, se apresentam. É o Carl, o irlandês, um loiro e um pastor lá que parece um mano do Titanic. Verificam a arma e o pente de 8 balas do Harry. E a regra é a seguinte. Tem duas opções. Se o Harry sofrer qualquer ferimento, quem acertar leva tudo e todo mundo sai dali com vida, tudo certo, vida que segue, amizade preservada. Ou então é 4 contra 1 sem marcadores. Um é o Harry, claro. Até rola ali uma oferta do Harry reconsiderar a saída, né? Que aí tudo aquilo acaba, claro que ele recusa e a parada vai ser decidida no 4 contra 1. O Carl até tenta conversar com o Harry particular, explica que tem que esperar o momento certo para sair e sumir do jogo, mas dá em nada. Então eles deixam a casa com o Harry e em 5 minutos eles vão invadir. Observação, durante essa conversa aí vai rolando um paralelo, né, entre o passado e o presente. E o Harry do presente tá meio mal, né, lembrando que ele tá sangrando. O doutor quase chama uma ambulância, aí ele fica todo revoltado, falando que não é pra chamar ninguém, porque o jogo tem que ser um segredo. Então o doutor oferece uma bebida, mas nessa bebida ele coloca uma paradinha ali dentro. O que será que é, galera? Boa noite, Cinderela, sal, pimenta, suco de uva, whey protein, tranquilizante pra jumento. Mas o Harry é ligeiro, ele pega a bebida do doutor. E o bichinho é sacana também, ele ainda fala, ó, toma, bebe o meu aqui, ó. E aí o doutor bate no copo, entendeu? Tipo, deixa cair, opa, ó, deixa cair, entendeu? Ah, foi um acidente, oh, meu Deus do céu. Voltando aí, o Carl ainda tenta negociar com os caras pra dar uma chance pro Harry, mas tá todo mundo focado nas ordens, né? Até porque, tipo, se eles não matarem o Harry, é eles que morrem. Então passa 5 minutinhos e chumbo pra cima da casa. Lembrando que o Harry só tem 8 balas. E nesse tiroteio de entrada ele já perde 3. E os manos ainda vão contando as balas pra provocar ele, viu? O cara do Titanic invade a casa e a essa hora ele só tem 3 balas. E algumas páginas depois chega um momento que tá praticamente todo mundo ou dentro da casa ou tipo em uma janela ali perto, sabe? Já pronto pra entrar. O Harry pega o pastor com 2 tiros no peito e agora só tem uma bala, hein? E o irlandês, na verdade eu nem lembro se esse cara que é o irlandês, mas enfim, o cara de tapa-olho entra pela janela e acerta uma bala no Harry. Uma não, algumas, né? Manda umas balas no Harry e chega a acertar o pulmão dele. Mas aí ele consegue disparar a última bala no olho que o cara não tem. E quando o outro loiro chega no Harry, ele já chega zoando, porque sabe que o Harry não tem bala. O Harry tenta conversar com o cara ali para deixar ele vivo, tá, não sei o que. O cara explica que não rola, até porque essa era a regra. Se ele não matasse o Harry, então ele estaria morto. Aí o Harry levanta a pistola e bau! Acerta um tiro na cara do cara. Ué, como assim, mano? Ele tava sem bala. O psicólogo até perguntou, e aí, cidadão? Não entendi, mano. Então, né, seu doutor, eu escondi umas balas nas bochechas de baixo. É sério isso, tá, galera? E minhas crianças, agora só tinha sobrado o Carl, amigo lá do Harry, que tinha apresentado o jogo. E que amigo, hein, meu? Será que ele sabia desse inferno quando apresentou pro Harry? Rapaz! O Carl chega nele pelas costas, mas ele fala, meu, não vou atirar em você, nós é brother, não sei o que. Aí o Harry fala, eu vou matar minha voz, tem que ser assim pra mim sair vivo. Lembrando que ele não sabe quem é a voz, então ele vai ter que descobrir primeiro. E no meio dessa conversa, o pastor do Titanic, que tomou 2 tiros no peito, tava vivo, velho. Mas rapaz, ele já sai pra fora da casa, sentando o dedo nos dois, e quem levou a pior foi o
Carl que tava na frente. Já o Harry, que tinha ficado com a arma do loirinho, com toda certeza agora ele apagou o CPF do cara. O Carl, né, tava quase morto ali, mas antes dele apagar, ele ainda conseguiu sussurrar um nome pro Harry. Vocês lembram que o Carl sabia o nome da voz dele? Pois é, meus amores. O Harry foi atrás da voz e pela voz do Carl ele conseguiu descobrir o nome da voz que falava com ele no telefone. Ele matou a voz do cara e foi atrás da voz dele. E a essa altura ele já estava se sentindo tonto, perdendo sentido, desorientado ali no consultório com o seu psicólogo. Isso porque o nome que ele conseguiu era o nome do psicólogo, cara. Lembra que ele jogou uma parada na taça? O pilantra jogou nas duas. Ele enganou nós, besta idiota retardado aqui, e o Harry com essa conversa de deixei cair. O que aconteceu é que ele já vinha experimentando esse tipo de droga com os pacientes dele, né? Então ele meio que criou uma certa resistência. Aí ele jogou nas duas taças para garantir, né, caso o Harry resolvesse ficar com a taça dele, que foi justamente o que aconteceu. Mas tipo, se ele bebesse, tava tudo certo também. Aí o cara pegou a arma dele e começou a explicar os efeitos, enquanto o Harry tava alucinando no chão. O cara até revela que ele era um jogador fraco, apostador, né? Mas que o Harry fez ele ganhar mais de 4 milhões nos jogos. O cara ficou com aquele lugar cheio de grana. Meu, ele revela que o esquema do jogo é muito grande. Tem até gente tipo chefe de polícia na organização para garantir sigilo, entendeu? O bagulho é insano, nível John Wick. E quando o lunático atira no Harry, ele meio que esquiva. Porque, claro, né, ele é muito incrível. E mesmo com alucinógeno na veia, ele conseguiu se esquivar de uma bala. E aí o psicólogo percebe que não tinha mais bala na arma. Então o Harry derruba ele, pega uma faca, meu parceiro, e não dá outra. E aí, seu doutor? Posso sair do jogo agora? Mudando ali pro lado de fora, o Harry tá saindo e ele cai no chão, meio que desacordado. Aí uma mulher, né, com mais alguns caras vê, resolve chamar uma ambulância. E nisso, eles viram a porta do consultório aberta e entram até pra tentar, né, pedir ajuda ali. E essa história se encerra com a visão tenebrosa do corpo do doutor sendo encontrado estirado na poltrona e a cabeça dele dentro do aquário com um peixe-leão, enquanto uma ambulância tá vindo. Nossa, que final tenso, galerinha. E a nota dessa história será 9. Me diverti pra caramba lendo essa história. A arte é muito legal. Ela te prende por você não entender o que tá acontecendo e por que ele tá indo pra um psicólogo estando baleado. E fora que depois que você vê esse final e a gente descobre que o psicólogo é a voz dele, fica muito claro várias pistas durante o quadrinho. Tem até momentos que o psicólogo usa as mesmas frases que a voz do telefone, mas tem que estar muito atento para pegar as referências durante a primeira leitura. Bem amarradinha, mas esse final ficou meio aberto. Provavelmente ele morre, mas não ficou muito claro. Tem umas coisas aqui e ali, né, que aí a gente fica meio na dúvida, como aquele confronto lá em conjunto, né, que o cara acabou não morrendo no final. Não dá nem mesmo para saber todas as regras do jogo, porque são explicadas, né, conforme as coisas vão acontecendo. Eu fiquei muito curioso para saber mais sobre esse jogo, se continuou, se não, se terminou, teve um fim. Você já pensou se rola tipo uma rebelião, né, desse pessoal, revolta dos competidores contra as vozes? Cara, daria outra história muito top. Infelizmente não tivemos essa resposta. Tem, né, umas coisinhas estranhas também, né, tipo ele fraco, desviando de uma bala, isso com um negócio na veia. Mas, né, até que ok, dá para deixar passar. E por isso não dá para dar uma nota 10. Eu tirei um pontinho aí da nota final, mas ainda assim, história muito legal, do começo ao fim. É uma baita ideia de filme também, a adaptação para o cinema seria muito bom de ver, quem sabe aí no futuro. E observação, esse cara, o Harry, ele não é a cara do Tom Platz, rapaz. Rolou uma referência aí, até o cabelo parece. Pessoal, onde encontrar essa história? Isso é problema. Eu li ela em inglês, não consegui encontrar em português para comprar. Provavelmente é mais um caso daquelas histórias que não vieram pro Brasil ainda. E como é antiga, lá dos anos 2000, e não veio até agora, pra tu ler ela só na gringa. O nome real dela é Bottle Man, The Killing Game, que é algo como Homem-Alvo, Jogo de Matar. Se porventura ela veio aí pros brazucas, talvez com outro nome, você sabe? Deixa aí nos comentários, por gentileza. Nota 9 é uma excelente nota, super recomendo para quem gosta de história, com um pouco mais aí de ação, mistério, umas mortes meio loucas. Me diz aí o que você achou dessa história, quais outras, ou gêneros também, né? Quais outras histórias e gêneros vocês gostariam de ver aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever, deixar um like aí no vídeo, que logo mais eu tô de volta. Aproveite as outras playlists e lembre sempre que se você quiser ver mais detalhes dessa história, não deixe de apreciar a obra original, já que esse vídeo foi aquele resumão. Muito obrigado a todos, um grande abraço e tchau!